E aí, gente? Então, ó, hoje eu vim até com a minha camisa camuflada, né? Já que nós estamos falando de Segunda Guerra Mundial. Gente, eu fiz história pela minha paixão enlouquecida por Segunda Guerra Mundial. Então, dando continuidade, né? Já que é um assunto extenso, é um assunto complexo e nós estamos com apenas uma aulinha por semana, né? É, vamos acelerar essa questão. Nós terminamos a aula passada. Eu falei para vocês que o Hitler e o Stalin dividiram entre si a Polônia, né? Então a guerra começa com a invasão da Polônia pela Alemanha e depois a União Soviética invade também a metade oriental, a parte oriental da Polônia. A União Soviética, na esteira dos tratados assinados com Hitler, invadiu a Polônia, além da Polônia, foi a Letônia, a Estônia e a Lituânia e um pedaço da Finlândia. Tá? A União Soviética tomou para si um pedaço da Finlândia. Agora, e qual foi a reação da Inglaterra e da França, além de declarar guerra à Alemanha? Nada. Não vão fazer nada. Tá? Ao longo de todo o período da campanha polonesa, o exército, as forças armadas de França e Inglaterra se mantiveram estáticas, aguardando, ao invés de se aproveitar da divisão do exército alemão, ao invés de se aproveitar que o exército alemão estava todo concentrado na invasão da Polônia, a Inglaterra e a França permaneceram completamente paradas, mobilizaram seus exércitos, mas não vão agir. Essa postura da Inglaterra e da França dará origem a uma expressão, existem várias expressões pelo mundo, mas em português o normal é guerra falsa. Guerra falsa, tá? Porque os ingleses e os franceses ficaram parados, esperando a Alemanha cuidar da Polônia, não tomaram nenhuma atitude, aquilo foi se arrastando. Porque o que acabou acontecendo, gente, é o seguinte: ao longo da década, do final da década de 1920 e 1930, a década de 1930, a França havia construído uma verdadeira versão moderna da muralha da China em sua fronteira com a Alemanha. Essa muralha se chamava linha de Maginot, Maginotti, linha de Maginotti, tá? Que é o ministro que propôs sua construção. Como os franceses acreditavam que a Segunda Guerra Mundial seria uma repetição da Primeira e portanto, uma guerra de trincheiras, né? Então, os franceses se adiantaram e construíram uma linha de quase 700 quilômetros de extensão, uma linha de 600 quilômetros de extensão, entre a fronteira norte da Suíça e sul da Bélgica, uma linha de fortificações, esperando deter os alemães nessa linha fortificada. Então, o exército francês não tinha uma mentalidade ofensiva, e sim uma mentalidade defensiva. Os franceses estavam esperando os alemães atacarem. Deixa ele me atacar que ele vai ver o que é pompa tosse. Então, o exército francês não tinha nem preparo, nem mentalidade, nem o exército francês era enorme, era muito forte. Os franceses tinham mais tanques que os alemães e ainda tinham o apoio da Inglaterra, da Bélgica, e não se moveram. Então, esse período é conhecido como período da Guerra Falsa, em que ingleses e franceses ficaram esperando ver o que é que ia acontecer. O Hitler conquistou tranquilamente a Polônia, começou, e aí, terminada a campanha da Polônia, você já está praticamente no inverno, eles não lutavam no inverno até essa época, então a Alemanha nazista aproveitou esse período do inverno, a guerra começou em setembro, outubro, novembro, já está frio lá. Então a Alemanha transfere calmamente seus exércitos para a frente ocidental, para a fronteira com a França, e vai esperar o verão para iniciar o seu ataque. Tá? Antes mesmo do verão chegar, antes mesmo da Alemanha atacar a França, a Alemanha, por uma questão de segurança própria, invadiu a Noruega e a Dinamarca. Tá? A Alemanha tinha um calcanhar de Aquiles porque ela dependia
para a sua economia funcionar da importação de ferro da Suécia. Tá? Então, para garantir o controle ali do Mar Báltico, a Alemanha ocupou a Noruega e a Dinamarca, e que é por onde entra no Mar Báltico. Então, ela fechou a entrada ali do Mar Báltico, e isso permitiu que os alemães continuassem importando ferro da Suécia até abril de 1945. Tá? Até praticamente o fim da guerra, o trânsito de navios transportando minério de ferro foi assegurado. Então, a Alemanha invadiu a Noruega e a Dinamarca, que eram países neutros na Primeira Guerra Mundial. Em maio de 1940, eu acho que o dia 10 de maio de 1940, a Alemanha invade finalmente a França. E exatamente como na guerra anterior, ela passa pela Bélgica. Ela invade. Agora invade também Holanda neutra, invade Holanda, Luxemburgo e Bélgica. O exército alemão, aquela tancaiada, aquela blitzkrieg, muito doido. O que a Alemanha tinha realmente de grande superioridade sobre seus adversários era a Força Aérea. A Força Aérea alemã era um colosso, a Luftwaffe era um colosso, nada, a Força Aérea Francesa estava muito defasada, então os alemães invadiram com certa tranquilidade por conta dessa superioridade aérea. E pior, né? A linha de Maginot, ela terminava no norte, terminava ali na fronteira com a Bélgica, então a linha de Maginot, ela era uma represa que tinha uma parte faltando, não segurava nada, né? Meninos, tem um autor que fala assim que a linha de Maginot, ela era uma barreira que uma ponta se fixava na fronteira norte da Suíça e a outra ponta no vácuo, né? Porque deixava o território belga livre para os alemães invadirem. Então, os alemães invadiram a Bélgica e da Bélgica passaram para dentro da França, pegando os aliados de calças curtas. Olha, gente, alguém no alto comando do exército francês era muito burro, mas burro assim de dar dó mesmo, de comer capim, ficar... né? Era horrível. É claro que a gente está fazendo aqui uma simplificação, mas o avanço alemão pela França foi devastador. Os aliados ficaram Inglaterra e França não estavam preparados para a rapidez dos tanques alemães e para a eficiência da força aérea alemã. A Bélgica foi rapidamente destruída, a Holanda foi conquistada, o exército francês acabou sendo cercado pelos alemães, foi uma situação desastrosa. Em apenas um mês, a França estava praticamente de joelhos. Tá? Nessa época, aquele cuzão Neville Chamberlain, o pai da política de apaziguamento, havia sido substituído por um mega durão. Eu amo esse cara, eu tenho até um pôster dele. É Winston Churchill. Né? O pessoal fala, o homem que nem Hitler nem Stalin conseguiram enganar. Winston Churchill havia se tornado primeiro-ministro da Inglaterra e ele era a linha dura, ele vai com extrema firmeza, ele entra em contato com os franceses, rapidinho assume o controle da guerra lá na Inglaterra e de repente ele fica sabendo que a situação do exército francês está completamente derrotado, né? E em um mês. Então, ele tem uma frase que fica famosa, onde ele fala, não posso acreditar que aquele cabo austríaco tenha conseguido em 4 semanas o que o Kaiser Guilherme I não tinha conseguido em 4 anos, derrotar a França. Tá? Então, em um mês, a França estava praticamente derrotada. É claro que a guerra ainda se arrasta, mas no final, o que nós vamos observar é o desmoronamento do governo republicano francês, assumirá o poder da França um general fascista chamado Pétain, né? O Marechal Pétain, que era herói da Primeira Guerra Mundial, mas era um fascista escroto, e ficou morrendo de felicidade de assinar um tratado com a Alemanha. Então, a França, em junho de 1940, portanto, cerca de 2 meses após a invasão alemã, a França aceita um tratado de paz muito humilhante, na prática, uma rendição,
né? Aonde a França entrega a metade norte do país para a Alemanha e a metade sul do país fica sob controle desse governo fascista francês. A gente chama esse governo de governo de Vichy, Vichy, que é a cidade que será a sede desse governo, na medida que os alemães ocuparam Paris. Tá, pessoal? Então a Alemanha fica com a metade melhor e mais industrializada da França e o sul fica sob controle desses fascistas franceses, que inclusive enviaram alegremente 70 mil judeus franceses para serem executados nos campos de concentração alemães. Desses 70 mil, me parece que 66 mil acabaram morrendo. Tá? Mas é um governo sujo, depois da guerra vai ter um acerto de contas com esse pessoal, com esses traidores aí, são chamados colaboracionistas. Então, a Alemanha vai se voltar contra a Inglaterra. É interessante porque a Alemanha, o Hitler não tinha marinha. Assim como Napoleão, Hitler enfrentava esse drama, mas ele não via a Inglaterra como um adversário. Na cabeça demente do Hitler, até porque os governos ingleses haviam se mostrado extremamente covardes no período do apaziguamento, o Hitler acreditava que, derrotada a França, a Inglaterra iria negociar um acordo de paz. Então, eles até chegaram a estabelecer uns tímidos contatos ali, onde o Hitler oferecia mais ou menos o seguinte: você fica com o seu império colonial, eu pego a Europa para mim. Tá? Então, você cuida da sua vida lá com o seu império colonial, eu fico com o resto da Europa para mim. Tá? Essa proposta até fazia sentido se o governante ainda fosse aquele Neville Chamberlain bunda mole. Mas o Churchill mandou o Hitler pastar, fez um discurso, inclusive, extremamente duro, dizendo que eles vão lutar até enquanto houver uma gota de sangue correndo nas veias dele, a Inglaterra irá lutar até o fim. Então, o Churchill deixa bem claro que não há negociações com Hitler, né? E aí o Hitler, então, fica numa situação: como vai invadir a Inglaterra se ele não tinha uma marinha forte? A ideia, então, pessoal, era a Alemanha reuniu toda a sua força aérea, e a ideia seria atacar impiedosamente a Inglaterra, destruir a infraestrutura defensiva da Inglaterra para ou forçar a Inglaterra a negociar um tratado de paz ou abrir caminho para a invasão da Inglaterra. Então, a chave para a vitória alemã sobre a Inglaterra era a Força Aérea Alemã destruindo a infraestrutura defensiva inglesa. Deu tudo errado. Esse episódio fica conhecido como Batalha da Inglaterra. Batalha da Inglaterra. A primeira batalha travada exclusivamente por forças aéreas. Primeiro porque a Inglaterra tinha uma força aérea muito poderosa, a RAF, Royal Air Force. Era a única força aérea europeia capaz em termos de qualidade técnica, de rivalizar com a qualidade técnica da Luftwaffe. Tá? Tinha aviões tão bons quanto a Alemanha possuía. E, em segundo lugar, a Inglaterra estava muito avançada na tecnologia do radar. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a cercar toda a sua linha de fronteira. A ilha toda estava cercada de um sofisticado, para a época, equipamento de radar. Então, os ingleses sabiam perfeitamente de onde os alemães estavam vindo bombardear suas bases, suas cidades. Até então, para os ingleses era fácil mobilizar a sua própria força aérea. Então, depois de mais ou menos um mês e meio de combates aéreos extremamente violentos, com perdas pesadíssimas de ambos os lados, mas piores para a Alemanha, né? Porque quando o avião inglês caía, se o piloto conseguisse pular de paraquedas, ele caía em seu próprio território. O avião alemão, mesmo que danificado, fazia um pouso forçado, a tripulação era capturada, né? Então, depois de mais ou menos um mês e meio, o Hitler, na medida em que o inverno se aproxima ali pelo final de setembro de 1940, fica claro que a Alemanha não conseguirá derrotar
a Inglaterra, não conseguirá forçar a Inglaterra a negociar. E o Hitler, que era completamente pirado, já estava com a cabeça na Rússia. Então o Hitler vai paulatinamente encerrar essa campanha aérea, né? É a primeira derrota da Alemanha, não é uma derrota que a Alemanha foi expulsa de algum lado, foi impedida de invadir. Ela não consegue, pela primeira vez, a Alemanha não consegue invadir o seu adversário. Então, o que os alemães vão fazer, então, é cessar seus ataques para começar a transferir seus exércitos para a fronteira da Rússia, na medida em que o Hitler sabia, e isso era verdade mesmo, que a Inglaterra não tinha a menor condição de atacar a França, de tentar libertar a França. Tá? O exército inglês estava um bagaço depois do que tinha apanhado na França. Tá? Então, o exército inglês estava muito enfraquecido. Então, o Hitler começa a transferir suas forças armadas para aquilo que ele considerava como sendo o seu grande projeto, que era a invasão da Rússia. Né? Então, no inverno do ano de 1940 para 1941, o exército alemão se transfere para a Rússia. Aqui, gente, entra em ação um cara que muitos consideram como sendo o homem que salvou o mundo da ameaça nazi-fascista. O herói esquecido da Segunda Guerra Mundial. O Benito Mussolini, que era burro, igual uma porta, que era uma besta quadrada. O Mussolini estava morrendo de inveja das vitórias alemãs. E o Mussolini calculou que a Alemanha ia vencer a guerra. E que se ele, Mussolini, não entrasse na guerra o mais rápido possível, ele não teria direito a fazer exigências territoriais. Então, dá a doida no Mussolini. O Mussolini abre o jornal lá, lê sobre as vitórias alemãs na França, ele decide entrar na guerra sem a menor preocupação em organizar seu exército. O exército italiano estava totalmente desorganizado. Tem um autor que fala que os italianos estavam, olha só, na época da Segunda Guerra Mundial, os italianos estavam razoavelmente preparados para lutar a Primeira Guerra Mundial. Então, estava tudo desorganizado. O Hitler declara a guerra à França moribunda e à Inglaterra. A ideia dele eu não vou precisar fazer força, eles vão perder. Tá? É como aquele jogador que entra em campo aos 44 minutos do segundo tempo, seu time já está ganhando 3-0. Ele não vai fazer, eu não preciso nem correr muito, eu não preciso nem suar para o meu time vencer, porque a partida já está decidida. Então, na cabeça do Mussolini, a guerra já estava vencida pela Alemanha e deu tudo errado. Lembrando, tá, meninos? Eu não sei se eu comentei isso com vocês, havia uma aliança militar entre Alemanha, Itália e Japão. Essa aliança militar passa para a história com o nome de Eixo. Tá? Aí vocês têm que lembrar, Eixo Roberto, Roma, Berlim e Tóquio. Tá? Então havia uma aliança, era uma aliança meia boca, era uma aliança assim que não era assim uma grande aliança, mas havia uma aliança militar aí da qual faziam parte Alemanha, Itália e Japão. E aí a Itália decide entrar na guerra e é um desastre. Os italianos vão dividir seu exército e, a partir de seu território, do território que eles controlavam na Albânia, os italianos vão invadir a Grécia. E de sua colônia na Líbia, eles vão invadir o Egito, controlado pelos ingleses. Então a Itália estreia na guerra, invadindo a Grécia e o Egito. Era uma reunificação do mundo antigo, né? Grécia, Roma e Egito, né, meninas? Mas apanha igual vaca na horta. Gente, o exército grego era uma porcaria, deu uma surra nos italianos. O exército grego ainda era aquele do Leônidas, lá do 300, sabe? Que o exército grego estava armado de pau e faca e deram uma surra nos italianos. Os italianos passaram uma vergonha pavorosa. De repente, a invasão se transforma numa catástrofe. E no Egito, os italianos, com um exército imenso, o exército italiano tinha 250 mil homens naquele puta deserto do Saara e não tinha veículos. Os soldados eram obrigados a andar a pé. Vocês imaginem. E os ingleses? O exército inglês era muito menor, mas era todo mecanizado. Então, os ingleses massacraram o exército italiano em coisa de meses, assim.
os ingleses haviam conquistado 150 mil soldados italianos, destruído basicamente tudo que os italianos tinham em campo. O Hitler se viu, então, obrigado a auxiliar seu aliado, trôpego desse aliado, jumento do Mussolini, essa besta do Mussolini. Ele falou, puta que pariu, se eu largar esse cara aí, a Grécia vai tomar a Itália, meu Deus, eu tenho que ajudar o meu aliado. Então, segundo muitos autores, não são todos, tá? Segundo muitos autores, então, o Hitler, ao invés de se concentrar na Rússia, ele teve que enviar tropas para auxiliar o Mussolini na Grécia e no Egito. Tá? Aí o Hitler acabou aproveitando para invadir a Iugoslávia, que estava lá dando sopa mesmo. Tá? Então ele invadiu a Iugoslávia, dominou a Grécia e conseguiu segurar os ingleses lá no Egito. Não são muitas tropas alemãs, o Hitler nunca tinha pensado em mexer com a África, então conseguiu salvar a situação dos italianos, mas, segundo alguns autores, esse tempo que os alemães acabaram perdendo para auxiliar o Mussolini atrasou a invasão da Rússia em coisa de um mês, pelo menos. E esse um mês vai fazer falta lá na frente. Tá? Então, no final das contas, o Hitler vai pôr o seu exército todo lá na fronteira com a Rússia e em junho, 22 de junho de 1940, de 1941, 22 de junho. Lembrem, a invasão da França é 10 de maio. O Hitler invadiu, portanto, a data da invasão da França foi um mês e 10 dias, 40 dias anterior ao que foi a invasão da Rússia no ano seguinte. Né? Então, quer dizer, já estava bem dentro do período do verão europeu quando os nazistas invadiram a Rússia. Pegaram o Stalin de calças curtas, né? O Stalin, que era o rei da trapaça, foi trapaceado. O Stalin, que era o maior pilantra do universo, acabou tomando a rasteira. Isso não era comum por parte do Stalin. Caiu igual um pato. Os alemães enviaram 3 milhões de soldados contra a Rússia, praticamente toda a sua aviação. Olha, gente, 90% do exército alemão foi lançado contra a Rússia em 3 frentes, e pelo menos no norte, centro e sul, e pelo menos no primeiro momento, a invasão estava dando muito certo. No primeiro momento, o ritmo da Blitzkrieg era impressionante. Eles avançavam tão rápido, que de repente eles chegavam numa vila, o povo achava que era o exército russo que estava chegando. Não, eram os alemães invasores. Né? E eles tocaram o terror. O Hitler disse o seguinte, que a Rússia é uma casa podre. A gente chuta a porta e essa casa inteira cai. Então o Hitler achava que seria fácil derrotar a União Soviética, porque o Stalin era tão impopular, que o povo russo estaria ansioso para se livrar do Stalin. Isso era verdade. O problema é que os alemães cometeram tantas atrocidades em sua invasão à Rússia, mas tantas atrocidades, que os alemães conseguiram deixar os russos com saudade do Stalin. Gente, ter saudade do Stalin é ter saudade de, sei lá, pingar pimenta no olho. Ter saudade do Stalin é a mesma coisa que ter saudade de tropeçar e cair num espinheiro. Ai, lembra quando eu caí no meio daquele espinheiro? Para! Né? Então, quer dizer, os alemães cometeram tantas atrocidades que, apesar do sucesso inicial de sua invasão, eles não vão conseguir ganhar o apoio da população. E passada aquela surpresa inicial, a resistência russa engrossa, as distâncias eram muito grandes, o exército alemão está avançando em 3 frentes distintas. Em novembro de 1941, os alemães estão se aproximando de Moscou, quando em outubro já começam chuvas torrenciais, transformando as estradas russas em pântanos. E em dezembro, o inverno baixa na Rússia. No final de novembro, é um inverno terrível, um inverno que vai bater em 45 graus negativos. O exército alemão não estava preparado para isso, estava esgotado em termos de suprimentos, em termos de soldados muito cansados, e os russos se aproveitam desse inverno terrível para contra-atacar e paralisar o exército alemão, salvando a cidade de Moscou.
Gente, só para lembrar, a invasão alemã da Rússia chama Operação Barbarossa ou Operação Barba Ruiva, tá, pessoal? Então fracassam, os alemães fracassam, não vão conseguir tomar a Rússia de assalto e eles vão ter que, né? E aí a guerra, aquilo que eles achavam que iam resolver em meses, vai se arrastar para o ano seguinte. Tá certo, pessoal? Gente, vamos encerrar, porque eu acho que essa aula já está imensa, tá? Vamos encerrar por hoje. E aí, na nossa próxima aula, nós continuamos com a Segunda Guerra Mundial.